A minha mãe pediu para ele fazer o café, ele fez, botou água no fogo, botou o pó. Quando o pó estava fervendo, eu cheguei perto do fogão e eu disse: oi, o que você tá fazendo? Deixa eu ver. Quando eu fui ver, ele virou a leiteira de café em cima de mim. Não foi a leiteira que caiu, foi ele que virou e eu fiquei em carne viva. Logo deu bolhas, logo deu isso. Só que depois eu fui perceber, queridos, que foi de propósito aquilo que ele fez. E de noite, quando a minha mãe passou ali uns remédios nas queimaduras, a minha mãe me deixou sem calcinha, porque eu não conseguia vestir a calcinha, né? Seringal, não tinha médico, não tinha nada, então era tratamento caseiro. E eu dormia numa rede. Tudo aquilo que aquele homem fez foi para justamente acontecer isso. Eu dormi peladinha, não dormi com roupa, não dormi de calcinha, porque a intenção dele era me abusar. Porque doeu eu ouvir aquilo, eu fingi não doer, mas doeu, porque na hora, o meu pensamento, eu pensei: agora sim, eu não tenho mais pai, agora sim. Aquela esperança de um dia ele vir e me abraçar e dizer: filha, eu te amo, acabou. Eu fingi ali na hora não me importar, mas dentro do meu coração eu pensava: eu agora não tenho mais mesmo pai, não existe mais. E fui pegando carinho pelo aquele homem. Um certo dia, mas eu chamava ele de tio, né? Eu chamava ele de tio ou pelo nome. E um certo dia, querido, depois de alguns anos que ele já estava na nossa convivência, ele nos tratava como um pai cuida de um filho. Mas uma certa noite, eu estava ali dormindo e eu me acordo com alguém apalpando as minhas partes íntimas. Eu tomei um susto e tirei a mão. Ali eu já tinha uns 10 anos. E aí aquela mão veio de novo e eu vi que era ele. Só tava eu, minha mãe, ele e minha irmãzinha em casa. E eu gritei: mãe. Quando eu gritei mãe, ele tirou a mão e a minha mãe disse: o que é, menina? Eu disse: fulano tá mexendo na minha parte íntima, mãe. E ela levantou, quis saber dele o que estava acontecendo. Ele disse que era mentira minha, que ele estava apenas me cobrindo. E eu disse: não é verdade, é mentira, mãe. Ele estava assim, me machucou. A minha mãe me ajoelhou em cima de alguns caroços, eu não lembro se era de milho, farinha. E eu olhei pro relógio, eram meia-noite. E ali ela me bateu, me açoitou. Eu fiquei toda lapeada. A minha irmãzinha, que tinha os seus 6 anos, ficou sentada em cima da cama sem entender nada. E ela me bateu, me deu palmatórias na mão. Ele também fez isso. E depois ele disse: agora tu faz ela me chamar de pai. E ali, aquelas dores que eu tinha sentido, da surra que eu tinha levado, não tinha doído tanto. E pelo menos imaginar a minha mãe me forçar aquele abusador de chamar de pai. E eu olhei pra ela e fiquei assustada e pensei: eu não acredito que ela vai fazer isso. A paz do Senhor, os irmãos, né? Eu me chamo Mona Lisa Barros. Estou aqui no canal Semeando Vida para dar o testemunho da minha história, da minha vida, né? Para edificar a vida de muitos que irão assistir este vídeo, para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Queridos, eu tive uma infância muito difícil, muito difícil. Eu lembro que quando tudo começou, quando eu tinha uns 5 anos de idade. Eu lembro que eu sempre fui uma menina muito carente, né? Eu sentia carência muito grande por conta de pai, amor de pai, né? Eu não tive amor de pai. E eu lembro que a gente morava num seringal onde não tinha luz, não tinha nada. A gente vivia à luz de lamparinas, velas. Na verdade eram lamparinas, querido, nem vela tinha nesse local. Era muito difícil porque o acesso à nossa casa era muito complicado. Era a luz de lamparinas. Então, queridos, são alguns flashes da minha infância que eu lembro que a minha mãe e um padrasto que eu tinha, como eu disse, eu não fui criada por pai, fui criada a vida inteira por padrasto e pela minha mãe. Eu lembro que eu estava na minha casa e o meu padrasto convidou um homem
para ir para casa dele, para ir para nossa casa. E eu, como aquele padrasto não me dava muita atenção, né? Aquele homem começou a me dar atenção. Então nele eu queria, tipo, eu era muito próximo, eu gostava de estar perto dele, porque ele de alguma forma ele me dava atenção, né? Aquela atenção que eu sentia de um pai, ele me dava atenção, sabe? Quando aquela pessoa fala, ai, que menininha bonitinha, que menininha mais meiga, isso e aquilo, e daí aquilo ia me atraindo, e eu ia chegando próximo daquele homem. Um certo dia ele estava fazendo café de manhã, a minha mãe pediu para ele fazer o café, ele fez, botou água no fogo, botou o pó. Quando o pó estava fervendo, eu cheguei perto do fogão e eu disse, oi, o que você tá fazendo? Deixa eu ver. Quando eu fui ver, ele virou a leiteira de café em cima de mim. Não foi a leiteira que caiu, foi ele que virou. E eu me queimei toda. Eu lembro que eu era pequenininha, estava só de calcinha, né? Como toda criancinha se veste quando ainda é pequena. E aquela vasilha de café quente caiu sobre o meu peito para baixo. E eu fiquei em carne viva. Logo deu bolhas, logo deu isso. Só que depois eu fui perceber, queridos, que foi de propósito aquilo que ele fez. Por quê? Ele me queimando, eu não conseguiria estar nem de calcinha. E eu lembro que minha mãe começou, me socorreu e ficou, Ana Lisa, por que você ficou em cima? Não era pra você estar em cima do fogão, a culpa foi sua. Mas eu sabia que eu nem cheguei perto da leiteira. Foi ele que virou, eu vi ele pegar no cabo e virar a leiteira em cima de mim. E de noite, quando a minha mãe passou ali uns remédios nas queimaduras, a minha mãe me deixou sem calcinha, porque eu não conseguia vestir a calcinha, né? Seringal, não tinha médico, não tinha nada, então era tratamento caseiro. E eu dormia numa rede. Tudo aquilo que aquele homem fez foi para justamente acontecer isso. Eu dormi peladinha, não dormi com roupa, não dormi de calcinha, porque a intenção dele era me abusar. E assim ele fez. Eu lembro que no escuro, eu deitada na rede ali, com tudo ardendo, e ele chegava e tocava nas minhas partes íntimas. E eu tirava a mão, era muito dolorido aquilo. Mas eu não tinha coragem de falar pra minha mãe, eu não tinha coragem de falar pro meu padrasto. Porque ele ameaçava, né? Ele dizia que era mentira, que eu tava sonhando isso e aquilo. Enfim, queridos, eu cheguei a contar pra minha mãe. A minha mãe falou pro meu padrasto botou ele pra fora de casa. Só, queridos, que não terminou aí a minha história. Depois minha mãe veio morar na cidade e separou desse padrasto, e depois começou a criar a gente sozinha. Mas eu era a filha mais velha, eu sou a primogênita. Então a minha mãe teve uma outra filha, que é minha irmã do meio. Depois teve uma outra filha, que é minha irmã mais nova, somos 3. E minha mãe precisava trabalhar separada, sozinha, cuidando de nós. Ela precisava trabalhar para poder botar o alimento dentro de casa. E ela não tinha ninguém para cuidar da gente. Então esse alguém que tinha que ficar em casa com as 2 irmãs, cuidando das irmãs com apenas 7 anos de idade. Esse alguém era eu. E ali a gente era umas crianças muito humildes. Eu lembro que os vizinhos que cuidavam de mim, eu tinha muito piolho, muita ferida na cabeça, porque éramos umas crianças praticamente largadas. A mãe tinha que trabalhar, trazer o sustento para casa e não tinha quem cuidasse de nós. E eu lembro que os vizinhos se compadeciam de mim e diziam, meu Deus, essa criança cuida de 2 crianças, é só uma criança, olha a cabeça dela, vamos cortar o cabelo dela. Se a mãe dela reclamar, a gente fala que a gente não podia deixar ela desse jeito. Eu lembro que passaram tesoura no meu cabelo, cortaram o meu cabelo, depois passaram a máquina e começaram a cuidar do meu cabelo, da minha cabeça, né? Passar remédio, tirar todos os piolhos, isso e aquilo. E eu era uma criança, sempre fui uma criança muito carente. E eu lembro que um certo dia meu pai resolveu aparecer. E ele era motorista de um caminhão da granja
né? Aqueles caminhões grandes que transportam ovos para comércio. E eu lembro eu lembro como se fosse hoje, a imagem não sai da minha mente, do dia que ele chegou na rua da minha casa, atrás da minha mãe. Eu estava brincando com os coleguinhas e eu vi ele descendo do caminhão e eu disse: olha, é meu pai, falando para meus coleguinhas. E eu corri para ele, eu tinha 6 anos por aí. Corri para ele, para abraçar ele. Eu esperava dele um abraço, eu esperava dele um carinho, filha, senta aqui no colo do papai. Aquilo que uma criança que sonha em ter um pai, o carinho do pai, sempre pensa para si e acha que vai escolher, vai ouvir do seu pai. Mas no momento que eu cheguei perto dele, ele disse para mim assim: cadê tua mãe? E no meu pensamento, antes eu respondi ele, mas ao mesmo tempo no meu pensamento eu pensava: poxa, ele é meu pai, nunca teve presente. Eu pensei que ele vinha aqui me ver, mas ele veio ver minha mãe. E aí eu disse: minha mãe tá em casa. Ele disse: eu vou lá falar com ela. Eu peguei e disse: tá bom, mas a tristeza tomou conta do meu coração naquele momento. E aí ele disse: você quer chup-chup? Eu disse: quero. Ele disse: eu vou te dar o dinheiro, você vai comprar chup-chup e pode comprar para suas coleguinhas também. Mas a intenção dele, queridos, era que eu não aparecesse em casa enquanto ele estivesse lá convencendo a minha mãe a voltar para ele. Ou talvez conquistar minha mãe naquele momento, não sei. E aí eu lembro que eu peguei o dinheiro dele, fui lá na vizinha que vendia o chup-chup, comprei o chup-chup da geladeira dela todo que ela tinha feito e saí distribuindo pros coleguinhas. Até aqueles que não estavam na rua brincando comigo, eu distribuí, né? Eles falavam: Mona Lisa, me dá um, e eu ia dando. Mas naquele momento eu disse: eu vou gastar esse dinheiro todinho, porque já que ele não veio me ver, eu vou gastar pelo menos o dinheiro dele. E naquele momento, querido, eu sentei debaixo de uma árvore e comecei a chupar aquele chup-chup com os coleguinhas. E quando depois de algum tempo, eu olho ele saindo do portão, ele só fez assim e entrou no caminhão e foi embora. Essa foi a última vez que eu vi meu pai. Mas naquele momento a raiva dominou o meu coração. Naquele momento eu não entendia porque que todas as crianças tinham pai e eu não tinha. Eu não entendia porque que os pais dos meus coleguinhas amavam eles e o meu não me amava. Eu tinha uma certa inveja quando na escola tinha o dia dos pais e os pais dos meus coleguinhas iam e quem aparecia no lugar do meu pai era minha mãe. E os coleguinhas falavam assim: Mona Lisa, tu não tem pai? Eu dizia: não, só moro com a minha mãe, eu não tenho pai. Mas eu falava com toda a naturalidade do mundo, mas dentro do meu coração um sentimento de tristeza tomava conta, porque eu sentia falta do meu pai, eu sentia falta. E quando eu fiz 7 anos de idade, com poucos dias eu recebi a notícia que meu pai tinha se matado. Eu lembro que a minha mãe tinha dito: minha filha, Mona Lisa, vai no varal tirar a roupa, tava tempo de chuva. E eu fui. Quando eu tava tirando a roupa, a minha mãe recebe uma notícia que ele tinha tirado a vida dele. E aí eu escutei, mas eu fingi que não tinha escutado, porque afinal o meu coração carregava uma mágoa muito grande dele. E eu lembro que eu estava tirando a roupa do varal quando ela chegou e falou: Mona Lisa, eu tenho algo para te falar. Porque ela sabia que eu sentia falta dele. Eu sentia falta de ter um pai, que uma mãe conhece seu filho. E eu lembro que ela disse: Mona Lisa, eu tenho algo para te falar. O teu pai morreu. O teu pai morreu, minha filha. E eu fiz assim: tô nem aí. Ele não me faz falta mesmo. E aí depois eu decidi, porque doeu ouvir aquilo. Eu fingi não doer, mas doeu, porque na hora o meu pensamento, eu pensei: agora sim, eu não tenho mais pai. Agora sim, aquela esperança de um dia ele vir e me abraçar e dizer: filha, eu te amo, acabou. Eu fingi ali na hora não me importar, mas dentro do meu coração eu pensava: eu agora não tenho mais mesmo pai. Acabou pra mim a esperança de um dia ver ele me abraçar e me chamar de filha e dizer: eu te amo, não existe mais. E resolvi perguntar dela o que tinha acontecido com ele. Ela disse: ele tirou a vida dele, minha filha.
E naquele momento eu entendi, eu digo, meu Deus, além de não ter me dado o carinho devido, de me ter me dado a atenção devida, ainda se deu o trabalho de tirar a própria vida. Então ele não tinha mesmo amor por mim, porque se ele me amasse, ele não teria feito isso. E eu cresci uma criança bem revoltada. Mas depois minha mãe arrumou um homem e eu não queria aceitar esse homem, né? Mas depois eu vi que não tinha outra solução. A minha mãe, que eu era criança, eu dependia da minha mãe, então eu resolvi ceder. E quando eu estudava, esse homem me ajudava com os deveres de casa. Ele começou a fazer aquilo que um pai finalmente fazia pelos seus filhos. Ele começou a fazer aquilo que o pai dos meus colegas faziam. E aí eu comecei a ter um carinho pelo aquele homem, pelo aquele meu padrasto. E ali eu disse, eu quero ter ele como pai. Ele cuida de mim, ele me ajuda com o dever de casa. E fui pegando carinho pelo aquele homem. Um certo dia, mas eu chamava ele de tio, né? Eu chamava ele de tio ou pelo nome. E um certo dia, querido, depois de alguns anos que ele já estava na nossa convivência, ele já tinha ganhado a minha confiança, ganhado a confiança da minha irmã. A gente já gostava dele porque afinal minha mãe trabalhava e ele, quando ele estava em casa, ele cuidava de nós, ele fazia comida para nós, ele botava comida para nós. Ele nos tratava como um pai cuida de um filho. Mas uma certa noite eu estava ali dormindo e eu me acordo com alguém apalpando as minhas partes íntimas. Eu tomei um susto, tirei a mão. Ali eu já tinha uns 10 anos. E aí aquela mão veio de novo e eu vi que era ele. Só tava eu, minha mãe, ele e minha irmãzinha em casa. E aquela atitude dele me machucava. E eu gritei, mãe. Quando eu gritei, mãe, ele tirou a mão. E a minha mãe disse, o que é, menina? Eu disse, fulano tá mexendo na minha parte íntima, mãe. E ela levantou, quis saber dele o que estava acontecendo. Ele disse que era mentira minha, que ele estava apenas me cobrindo. E eu disse, não é verdade, é mentira, mãe. Ele estava assim, me machucou. Aí ele disse, você tem que ensinar essa menina a parar de mentir. Isso era umas 11h30 da noite, queridos. E aí a minha mãe, Lisa, por que você mente? Fica mentindo, você quer acabar com a minha vida, quer me ver separada, não sei o que, mas lá. E eu disse, não, mãe, ele estava fazendo. E ele disse, pois agora ou ela ou eu dentro de casa. Você tem que ensinar a sua filha isso e aquilo. A minha mãe me ajoelhou em cima de alguns caroços, eu não lembro se era de milho, farinha. E eu olhei pro relógio, eram meia-noite. E ali ela me bateu, me açoitou. Eu fiquei toda lapeada. A minha irmãzinha, que tinha os seus 6 anos, ficou sentada em cima da cama sem entender nada. E ela me bateu, me deu palmatórias na mão. Ele também fez isso. E depois ele disse, agora tu faz ela me chamar de pai. E ali, aquelas dores que eu tinha sentido, da surra que eu tinha levado, não tinha doído tanto. E pelo menos imaginar a minha mãe me forçar aquele abusador de chamar de pai. E eu olhei pra ela e fiquei assustada e pensei, eu não acredito que ela vai fazer isso. Mas ela fez, queridos. Aí ele disse, a partir de hoje você vai me chamar de pai, nunca mais você vai mentir. E eu toda machucada, doída da surra, meia-noite, fui pra minha cama e consegui dormir em paz, porque naquele dia ele não me tocou mais. E realmente nunca mais ele me tocou depois daquela noite. Mas no outro dia, depois do acontecido, no café da manhã, eu lembro que nosso café da manhã era café, leite, mandioca, que é o aipim em muitas cidades, macaxeira em muitas cidades, e pão com manteiga. E ele gostava de aipim, de macaxeira, né? Daí ele disse, Mona Lisa, me dá macaxeira. Aí eu disse, eu não vou te dar. A minha mãe disse, como é que é? Dê macaxeira pra ele, dê macaxeira pro seu pai. Eu disse, eu não vou dar, mãe. Ela disse, dê. Eu peguei o prato dele, fui lá, peguei a macaxeira, dei pra ele. Botei na frente dele, em cima da mesa. E ele disse, como é que se fala? Eu disse, tá aí a sua macaxeira. Ele disse, como que se fala? Eu disse, eu não sei. Aí ele falou, pai.
tá aí a sua macaxeira. E eu tive que chamar ele de pai naquela manhã. Eu tive que chamar uma pessoa que tinha me apalpado, uma pessoa que eu tinha depositado todo o desejo de ter um pai e depois tinha me machucado, de pai, forçado pela minha mãe. A minha vida, minha infância toda foi na carência de um pai. E ali eu cresci, o tempo foi passando. E a minha mãe separou desse homem, arrumou um outro, e esse outro não me deixava ter coleguinhas, não me deixava nada. Eu vivia presa, assim, não podia sair para brincar, não podia para nada. E se eu tivesse colegas homens, esse homem surtava dentro de casa. E minha mãe sempre defendendo os homens dela. Eu lembro que um certo dia esse outro padrasto, ele surtou dentro de casa, pegou uma escopeta e tentou tirar a vida da minha mãe. Mas antes dele tentar tirar a vida da minha mãe, eu tava na sala, mais a minha irmã, chorando, amedrontada por ver aquela cena. Ele chegou no meu ouvido e disse: eu vou matar tua mãe, vagabunda, e vou ficar contigo. Eu fiquei aterrorizada naquele momento, porque aquela briga estava havendo por minha causa, só porque eu tinha coleguinhas homens, às vezes para fazer um trabalho de casa, trabalho de escola na minha casa, junto com as coleguinhas, e ele não gostava. E naquele momento eu descobri o porquê que ele estava querendo matar minha mãe. E ele foi até o quarto depois que ele falou isso. Disparou a escopeta e o cartucho bateu. O cartucho caiu no chão, mas não disparou. Porque na hora eu lembro que quando ele falou isso e disse que ia matar minha mãe, que ele foi pro quarto. Eu nem conhecia Deus, mas eu falei com todo o meu coração: Deus, não permita que isso aconteça, porque se isso acontecer, como que eu vou viver? Sem meu pai, sem minha mãe. E naquele momento aquele homem foi pro quarto e tentou tirar a vida da minha mãe, mas não conseguiu. E aí eu saí correndo quando eu vi que a bala, que o cartucho bateu e caiu no chão. Eu disse: é agora que eu vou pedir ajuda antes que ele consiga arrumar outro cartucho. E eu saí correndo, pulei a cerca, saí correndo pedindo ajuda de um e de outro. Todo mundo fechava a porta, não deixava eu entrar, e eu pedindo ajuda. Eu tinha meus 12 anos para 13 anos. E aí encontrei um rapaz que era um colega de bairro que não vivia uma vida muito boa, sabe? Vivia uma vida de crime. E ele falou pra mim: por que você corre, menina? Eu disse: o meu padrasto tá querendo matar a minha mãe. E ele disse que vai matar ela pra ficar comigo. Ele disse: eu vou te defender, eu vou até a tua casa. Quando ele chegou na minha casa, ele falou... Quando ele chegou, ele já tinha saído dentro de casa para ir atrás de mim, o homem da minha mãe. E ali, queridos, eu tive que morar com a minha avó, porque a minha avó foi quem me aceitou, quem terminou de me criar, né? Eu não quis mais morar com a minha mãe nessa época, eu fui morar com a minha avó. Mas aí também, nem aí parou as perseguições. Um certo dia eu estava na casa da minha avó e aí eu pedi pra minha avó pra gente brincar na rua. A gente foi brincar, né? Nessa época podia se brincar na rua. A cidade que a gente morava não era tão violenta como é hoje. E eu brinquei na rua só porque eu demorei a entrar, né? Era de noite, demorei a entrar, tava brincando aquela brincadeira da latinha, do taquebol. E aí quando deu umas 10h30 da noite, a gente parou de brincar e eu fui entrar. O marido da minha avó não me deixou entrar. Aquele que eu considerava como vô, porque eu não podia ver, queridos, um homem que eu queria me apegar efetivamente, porque neles eu via a chance de ter o carinho que eu não tive do meu pai. E eu lembro que ele não deixou eu entrar e falou pra minha avó, que a minha avó era falecida, a minha avó hoje é falecida, mas ele falou: Iraci, ou ela ou eu. A minha avó falou: mas por quê? Ele disse: porque eu não quero vagabunda dentro da minha casa. E eu fiquei sem entender, com apenas 13 anos. Eu digo: mas eu estava só brincando, vó. Não, fulano disse que não, ou ele ou você, minha filha. E eu não quero perder o meu marido. E naquele momento eu entendi o porquê que ele me dava tanto carinho,
Porque que muitas das vezes eu deitava no colo dele, ele ficava acariciando os meus cabelos. Não era um carinho de vô pra neta, era um carinho querendo fazer comigo as mesmas coisas que os padrastos queriam fazer, sabe? Eu fui a minha vida toda, queridos, perseguida por abusadores. E resumindo, cheguei na minha adolescência, me juntei, vivi 4 anos com um homem mais velho do que eu, 20 anos. Com 17 anos eu tive a minha primogênita e eu vivi sozinha, só eu e a minha primogênita, porque o homem que eu vivia, o pai da minha filha, era uma pessoa que me machucava, que me maltratava, me batia, me deixava dentro do quarto trancada. Muitas das vezes quando ele me trancava, eu conseguia respirar somente pelo basculhante do banheiro, porque o quarto que a gente vivia não tinha janelas, só tinha janela na sala. E naquele quarto ele me trancava e quando eu me sentia sem ar, né? Porque você ficar num ambiente pequeno, presa, vai ter um momento que você vai se sentir sufocado. E eu ia pro banheiro e ficava em cima do vaso sanitário tentando respirar um ar frio daquele basculhante. E eu não tinha ninguém por mim. A minha mãe não ia me visitar. Minha irmã era uma pessoa pequena, dependia da minha mãe até pra me visitar. Eu sempre fui sozinha. Então eu cresci com rejeição. Eu cresci sendo rejeitada pelo meu pai, pela minha mãe, pelas pessoas que eu amava. E depois que eu passei 4 anos com essa pessoa, eu decidi, criei força para largar ela, para deixar ela. E assim eu fiz. E aí, querido, começou o processo de Deus na minha vida. Daí eu comecei a entender que eu era uma escolhida do Senhor. Eu lembro que quando eu separei, eu fui alugar um quarto e fui morar só com a minha filha. E todo o dinheiro, queridos, que eu pegava, eu ia pra uma festa chamada 14 Bis, que ficava na minha cidade, Rio Branco, Acre. E nessa festa eu deixava a minha filha com algumas babá e eu ia. Queridos, eu não ia com amigos, eu não ia com namorado, eu não ia com nada, eu ia sozinha. E quando eu chegava nessas festas, eu gostava de estar no bar. Eu nunca fui viciada em bebidas, em cigarro. Mas naquele momento, naquela época, eu queria afogar minha tristeza, minha mágoa, minha solidão na cerveja. E eu gostava muito de me vestir de vermelho, né? Porque eu me achava, na minha mente algo dizia pra mim que eu era dama de vermelho. Então eu gostava muito de vermelho. E eu lembro que eu chegava nessas festas, eu não participava da parte da boate, isso e aquilo, não, eu não gostava. Eu gostava de estar na parte da bebida, da cerveja, naqueles barzinhos, naquelas mesas. E eu lembro que quando eu estava na mesa, que alguns homens ficavam me olhando e querendo pagar cerveja para mim, eu não aceitava, porque eu queria pagar minha cerveja, eu não queria depender de ninguém. E eu lembro que quando eu ficava na mesa sozinha, um certo dia, eu estava lá bebendo, afogando as mágoas, né, afogando a tristeza, e eu vi um mendigo chegar e se deitar debaixo de uma mesa do lado. E quando eu vi aquele rapaz todo sujo se deitar debaixo daquela mesa, eu escutei uma voz. E essa voz falava assim pra mim: é assim que você quer terminar? E eu olhei para aquele homem e eu me vi daquele jeito. E eu pensei na minha mente: não é assim que eu quero terminar. Me ajuda, me ajuda. E comecei a chorar, mas eu chorei tanto naquela noite. Eu chorei tanto que as outras pessoas que estavam na outra mesa não entendiam porque eu estava chorando e achavam que eu estava apaixonada porque eu estava bebendo, né? E aí chegava pra mim: aconteceu alguma coisa, moça? O que aconteceu? E eu dizia: nada. E eu chorava, que eu soluçava. Mas uma voz mansa tinha falado comigo. E quando eu falei assim: não é assim que eu quero terminar, aquela voz falou pra mim: então mude a sua vida, porque o que eu tenho pra você é bem melhor. E depois daquela noite eu nunca mais fui pra bebida, nunca mais fui pra bar.
Ali eu ainda não conhecia Deus, eu ainda não conhecia a voz do Senhor, mas eu sabia que alguém com a voz mansa tinha falado comigo. E aí o tempo foi passando, os dias foi se passando, e um certo dia eu decidi ir para a igreja. E eu fui na igreja. Eu já estava adulta, eu já estava com meus 18 anos, eu já tinha minhas decisões, já me mandava. E aí eu ia para a igreja, eu sentia algo diferente, mas eu não entendia. E um certo dia eu decidi ir para uma igreja que lá o Espírito Santo falou comigo e me fez entender que eu tinha um chamado na mão dele, que eu era escolhida dele. E o que eu quero dizer para os irmãos: você que passa por lutas, você que já foi abusada na sua infância, eu sei que é difícil perdoar, eu sei que é difícil liberar perdão, mas você tem que perdoar, porque senão você não vai viver o que Deus tem para você. Perdoe aqueles que foram teus abusadores, perdoe aquelas pessoas que não te amou, que não deram a atenção dela para você. Perdoe, libere perdão, porque assim o Espírito Santo vai se revelar a você. Assim o Espírito Santo vai se revelar a tua pessoa e você vai entender os propósitos dele na sua vida. Muitas das vezes a gente não consegue entender a voz do Senhor, a gente não consegue entender aquilo que ele tem para nós, porque nós não permitimos que o nosso coração libere o perdão devido àquelas pessoas que te machucaram, que te abandonaram, que te rejeitaram. A minha vida toda eu fui rejeitada por pai, rejeitada por mãe, rejeitada por tudo. E hoje eu entendo que o meu Deus estava comigo a todo momento. Eu entendo que o meu Deus nunca me deixou só. Quando meu pai não me rejeitava, o meu Deus dizia: filha, eu sou teu pai. Quando eu sentia a falta do meu pai, o meu Deus dizia: filha, tu não precisa da presença dele, você precisa da minha. E hoje, queridos, já com meus 39 anos, eu tenho a nítida certeza que Deus, ele nunca me deixou só, ele nunca me abandonou, ele sempre esteve comigo nos momentos difíceis da minha vida. O Senhor estava ali me segurando em minhas mãos. Hoje eu moro no estado de Santa Catarina, eu moro na região da Palhoça, e nesse lugar, queridos, que eu cheguei aqui vai fazer 5 anos, o Senhor tem falado comigo tremendamente. O Senhor, ele tem me moldado de uma maneira que eu nunca pensei que ele fosse me moldar. Aqui, queridos, já mudando de história, ali eu falei para você da parte da minha infância. Agora eu tô falando para você da parte da minha vida com Deus. Quando eu cheguei aqui nesse estado, quando eu vendi minha casa lá em Rio Branco, hoje eu sei que eu vendi por vontade minha e não pela vontade do Senhor. Eu vendi, queridos, porque eu ligava muito porque falava de mim na igreja, porque o pastor não me dava oportunidades, porque a pastora, que é uma pastora, que era quem me liderava lá, fazia lazer na sua casa e eu não era convidada. Como eu disse para você, na minha infância, a minha vida toda eu fui rejeitada. Então, aquele sentimento de rejeição, eu conseguia sentir também da parte da minha pastora, porque o diabo, ele sabe qual é o teu ponto fraco, ele sabe o que vai te afligir, ele sabe qual é a maneira certa de te tirar da presença de Deus, de te fazer errar, de te fazer não obedecer a voz do Senhor. Eu tinha minha casa que o Senhor tinha me dado, porque aquela casa foi Deus que me deu, eu não tinha condições nenhuma de comprar. Queridos, eu ganhei aquela casa pelo Minha Casa Minha Vida. Quando eu me inscrevi por me inscrever. E se passou tempo e mais tempo, todo mundo ganhou suas casas e eu não consegui, eu não era sorteada, não era contemplada. E eu decidi mudar de bairro, nem morava mais no endereço que a casa que eu tinha posto na inscrição da casa. Mas quando as coisas de Deus vai te achar, ele vai te entregar. Eu lembro que eu já não estava mais naquele endereço, não tinha mais o mesmo telefone, eu já tinha até desistido
do sorteio de ter ganhado aquela casa e fui morar num outro bairro mais longe. Geralmente quando eles sorteiam essas casas que a pessoa sorteada não aparece, eles faz outro sorteio para outra pessoa. Mas a pessoa, aquela assistente social, ela me procurou, queridos. Me procurou mais de ano até me achar. Quando o pessoal falava pra mim, olha, veio uma mulher aqui no bairro atrás de ti, eu pensava que era alguma coisa de justiça, porque na época eu tava com o pai da minha filha, eu tava processando ele por pensão alimentícia. Nem imaginava que era por conta da casa. Eu perguntava, mas sobre o que se trata? Ah, não me falaram, eu só tava atrás de ti. E um certo dia ela conseguiu o meu endereço e foi me procurar no endereço que eu tava. E quando ela chegou, ela disse, ufa, dona Mona Lisa, eu te achei. Deu trabalho te achar. Eu não entendi. Quando eu falei, mas do que se trata? Ela falou assim, a senhora foi contemplada há 1 ano atrás na sua casa. E eu estou lhe procurando há mais de ano para lhe entregar a sua chave. E ela me deu a chave. Desse dia, queridos, eu nem dormi. Eu nem dormi de tão feliz, porque afinal eu ia ter uma casa. O Senhor me deu a minha casa. Eu pagava só R$35 mensal pelaquela casa. Mas por conta das fofocas, do me disse dentro da igreja, eu me desanimei e não quis mais morar no bairro, quis vender minha casa. Eu tenho um primo aqui nessa região que eu conversava com ele, eu via os status dele, eu achava lindo aqui a paisagem que ele me dava, que ele mandava nos status. E eu dizia, eu tenho que ir pra lá, eu tenho que ir pra lá. E aí eu fiz a loucura, queridos, de vender a minha casa, a casa que Deus tinha me dado, para poder vir para um estado onde eu nunca tinha conhecido, onde eu nunca tinha andado. E só tinha um primo meu aqui que ficou de abrir as portas para mim, sabe? Me incentivou a vir para cá, dizendo que ia abrir as portas dele para mim no início, pelo menos por 30 dias até eu me organizar. Eu me animei, eu disse, então tá, vai ter alguém para me amparar lá. Vendi a minha casa, querido, sem permissão do meu marido, sem permissão de nada. Vendi e vim pra cá por rebeldia, porque não aguentava mais ver a cara daqueles irmãos fofoqueiros. Não aguentava mais ver a cara daqueles irmãos que eu não fazia nada e vivia falando de mim pelas costas. Eu lembro que um certo dia eu fui no culto antes de eu vender minha casa e a pastora jogou uma indireta no altar. Eu vi que aquela indireta era pra mim. E se não foi, eu senti como se fosse pra mim, né? Porque só Deus sabe se ela tava jogando aquela indireta pra mim ou não. Eu fiquei triste com aquela indireta, saí da igreja, levantei do banco, saí da igreja, bati a porta e falei, nunca mais eu volto aqui. Quando eu vinha descendo a rua, que a rua era de descida, quando eu vinha descendo para voltar para minha casa, tinha acabado de sair da igreja, batendo na porta, eu olhei pro céu e falei, Deus, faz justiça por mim, Senhor, porque tu sabe que eu não sou isso que estão falando ali no altar. Na hora o céu estava todo estrelado, o Espírito Santo bradou no meu coração e falou, eu farei justiça por ti, mas eu também vou te ensinar a nunca mais sair da minha casa da maneira que tu saiu. E ali eu senti que Deus, ele também ia me ensinar, que ele ia me moldar, mas eu não imaginava que era assim. E ali eu não fui mais para os cultos, não quis mais saber de irmãos, que era tudo de vizinha, a maioria era vizinhança, não quis mais, peguei ranço. E aí eu disse pro meu esposo que não queria mais viver ali, que aquela casa não me fazia mais bem, isso e aquilo, reclamava da casa de tudo, dizia que a casa era pequena, que a casa era quente, que a casa não tinha quintal, não tinha isso, não tinha aquilo. E acabei vendendo a minha casa. E me arrumei, irmãos, para vir para cá, para esse estado. Só que eu vim, irmão, pela minha vontade, pela minha rebeldia. Eu vendi a casa que Deus tinha me dado pela minha rebeldia, não porque Deus tinha mandado. E aí eu lembro que quando eu cheguei aqui, quando foi para mim vir, faltava meia hora, queridos, para eu descer no aeroporto de Florianópolis. Eu entrei em contato com esse meu primo, que tinha me prometido a casa dele para ficar. Eu cheia de bagagens, querida, afinal eu estava de mudança, com 2 crianças do lado, sozinha, só eu, Deus e minhas crianças. O marido tinha ficado para trás porque estava acertando coisas do trabalho, que estava pedindo as contas. Não pôde vir comigo, né? Também eu vejo como que ele se acovardou, me deixou vir na frente só para resolver tudo, depois de vir e ficar já de boa, né? Como se fala, porque
pegar tudo pronto. E eu lembro que quando eu entrei em contato com esse meu primo, faltava meia hora pro avião pousar. Eu falei pra esse primo: tô chegando, primo, me dá o teu endereço. Que até então ele não tinha me dado o endereço. Ele tinha prometido de me buscar no aeroporto. Tu tá no aeroporto? Ele: não tô, não deu pra ir. Eu digo: então me dá teu endereço, eu tô chegando, falta meia hora pro avião pousar. Ele falou: eu tenho uma notícia ruim pra ti. Eu disse: qual? Ali meu coração ficou bem apertadinho. Ele disse: eu não vou poder te receber. E não me recebeu mesmo, querido. Eu me humilhei naquele avião através daquele WhatsApp. Pedi pelo amor de Deus que ele não fizesse isso. Eu me humilhei pra ele, falei que eu pagava, que ele me deixasse ficar pelo menos 2 dias. Ou pelo menos uma noite pra amanhecer o dia, porque eu já estava pousando, já era de noite. Agora tu imagina, queridos, você chegar num estado que você nunca veio, nem a passeio. Chegar numa imensidão daquele aeroporto que é de Florianópolis. E você não ter pra onde ir, sem saber pra onde ir, sem saber aonde recorrer, sem ter conhecimento com ninguém. Que desespero você deve imaginar que eu fiquei. Com 2 crianças do lado, tudo cansado. E eu me humilhei: pelo amor de Deus, primo, não faz isso. Me recebe pelo menos hoje, pelo menos pra nós dormir. Ele disse que não ia abrir as portas dele pra mim. E ali começou o meu processo. E ali o Senhor me ensinou a ser uma verdadeira filha dele. Ali o Senhor começou uma boa obra na minha vida. E ali o Senhor começou, porque até então, queridos, eu era aquela crente em cima do muro. Eu não sabia o que queria. Uma hora eu queria servir a Deus, outra hora eu queria fazer as minhas vontades. E eu lembro que aquele aeroporto, quando o avião pousou naquele aeroporto, eu fiquei com aquele monte de bagagem que eles tiram do avião. Eu digo: meu Deus, o que vai ser da minha vida? Aonde que eu vou, Senhor, de noite? Resumindo, queridos, depois o Uber me ajudou a chegar até um local de alugar, até uma hospedagem, um hotel. Só que o hotel, a diária era muito caro, mas como eu tinha vendido a minha casa, estava com um pouquinho de dinheiro, não era muito, porque casa de pobre não vale muito. Então eu comecei a ficar naquele hotel e eu chegava, quando amanheceu o dia, eu procurava canto e eu não achava para alugar, porque as pessoas, a maioria das pessoas, dos locadores, não aceita criança aqui nesse estado. E eu não conseguia achar. E foram se passando dias naquele lugar e eu pagando hospedagem com um monte de bagagem de 2 crianças. Quando eu já estava já no meu limite, que eu já não sabia mais o que fazer, Deus enviou um primo da minha filha, que a gente nunca tinha visto, que mora aqui nessa região, até aquele hotel, através do pai da minha filha. E aquele homem naquele dia falou pra mim que ele iria deixar de trabalhar e iria andar comigo no carro dele, sem eu pagar nada, até achar um canto para me deixar junto com as minhas filhas. E assim ele fez. Ali eu vi a mão de Deus, porque nosso Deus, queridos, ele é assim. Ainda que ele vá te puxar a tua rédea, ainda que ele vá te ensinar, ele não vai te deixar só. Aleluia. Ainda que ele vá te moldar, te quebrar, te lapidar, ele vai estar junto contigo. Ainda que ele te ponha no deserto, ele não vai te deixar só, porque ele é Deus fiel, ele é pai, ele ama os seus filhos. Ele ensina, mas ele está por perto. E eu lembro que eu estava ali chorando, meus olhos já estavam muito inchados, de tanto chorar sem saber o que fazer. As minhas filhas olhavam para mim e ficavam com dó de mim. E Deus enviou aquele homem, e aquele homem disse: pegue toda a sua bagagem, pague o que a senhora tem que pagar aí, e pode botar dentro do carro, porque eu vou rodar com a senhora, e hoje eu não trabalho. Hoje vai ser para mim rodar com a senhora, e a gente vai conseguir um canto. A gente rodou tanto, querido, não achou. Ele me levou pro apartamento dele, lá a esposa dele nos recebeu com maior amor, e nos ajudou, né? E no outro dia fomos rodar de novo, e até que achamos um canto, e lá nós ficamos. E eles me ajudaram a comprar móveis, isso e aquilo. Deus, ele não vai te abandonar. Você pode estar no deserto, você pode estar na escassez, você pode estar na prova, mas Deus vai estar com você. Ele vai dizer assim: eu vou ensinar o meu filho, eu vou lapidar ele, eu vou moldar ele da maneira que eu quero, eu vou mostrar para ele que ele errou,
que ele fez da maneira dele, não da minha, mas eu vou estar por perto, porque no momento que ele não puder mais fazer, eu faço. Aleluia. O nosso Deus é o Deus que cuida dos seus, é o Deus que cuida dos seus filhos, é o Deus que ama, é o Deus que puxa a rédea, que ensina, mas é o Deus que está por perto, para no momento que tu disser, Pai, me ajuda, Ele está ali para te ajudar. Aleluia. E esse casal me ajudaram até o final, me colocaram no canto, claro, eu pagando com o dinheiro da minha casa, eu comprando os móveis e pagando, não foi eles pagando não, mas eles me deixaram à disposição deles, com o carro deles, me levavam em local onde tinha uma geladeira para comprar, eu comprava, até que montei o apartamentinho, eles disseram, agora a senhora tá no seu cantinho, agora a senhora tá com suas coisinhas, agora a gente vai embora. E assim foi, queridos. E ali eu fiquei no meu canto, hoje já tem 5 anos. Mas eu lembro muito bem, num certo dia eu estava na pia, olhando para uma montanha linda que tem aqui. E aí eu falei pro Senhor, eu olhei pro céu e disse assim, graças a Deus eu cheguei onde eu queria. Hoje eu faço parte de Florianópolis. E uma voz bradou, aleluia. Naquele momento aquela alegria passou, porque a voz bradou e disse assim, o que tu fazes aqui? Volta pro teu mar alto, que no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Queridos, tinha 2 meses que eu estava aqui. Eu já tinha arrumado aquele casal para me ajudar. Eles já tinham me ajudado a arrumar um pouco o apartamento. Para os meus olhos estava tudo bem, mas aquela voz me deixou convencida que o meu lugar não é aqui. Aleluia. Aquela voz me deixou convencida que eu tinha feito tudo aquilo pela minha vontade, não pela vontade dele. Que eu tinha vendido a minha casa pela minha vontade, que eu tinha saído daquele ministério pela minha vontade, que eu tinha saído do meu estado pela minha vontade e não pela vontade dele. Na hora eu pensei, meu Deus, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Eu sabia, na hora eu senti que o meu Deus não tinha aprovado a minha vinda para cá. E aí, queridos, vamos ser moldada. Aleluia. Vamos ser moldados. O meu esposo não queria vir para cá. Ele não queria, queridos. Como eu falei ali no início, eu vim sozinha com as minhas filhas e ele se acovardou, não quis vir, porque ele não queria vir. E aí, querido, eu tinha 2 meses. Com 3 meses ele chegou. Quando ele chegou, queridos, eu não falei nada. Porque na hora que o Espírito Santo falou comigo naquela pia, eu falei assim, Espírito Santo, eu não vou voltar, porque eu vou voltar envergonhada. Eu não vou voltar, porque vão dizer que eu vim só quebrar minha cara, que eu vendi minha casa, que eu vim só quebrar minha cara. E eu não vou falar pro meu esposo que eu já me arrependi de ter vindo. O Espírito Santo falou, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Queridos, aí começou o processo do Senhor na minha vida. O meu esposo chegou, lá era um homem temente a Deus, um homem que ia para os cultos todo dia, para as campanhas, chegava do trabalho e ia ler a Bíblia, se vestia como servo do Senhor. Depois que ele chegou aqui, queridos, ele cresceu os olhos. Se encantou pelo lugar, se encantou pelas oportunidades de emprego, se encantou pela profissão, pelo ganho. Eu lembro que ele era todo humilde, mas quando o tempo foi passando e ele foi se distanciando do Senhor, conseguiu um trabalho de zeladoria, depois passou a ser o líder dessa zeladoria, e aí foi se engrandecendo, e não queria saber mais de Deus. E Deus fechou as portas para mim, porque aqui é uma cidade de oportunidade, mas o Senhor fechou todas as portas para mim. O Espírito Santo bradou no meu coração e disse, eu fecharei as portas para ti. Aleluia. Mas eu achava aquilo impossível, porque aqui afinal é uma cidade de oportunidades, de muita empresa, muito emprego. E assim foi, queridos. 3 anos de portas fechadas, 4 anos de portas fechadas.
E enquanto eu chorava, lapidava na mão do Senhor, o Senhor dizia: filha, foi eu que fechei as portas. Porque se eu abrir as portas para você aqui nesse lugar, você vai distanciar da minha presença. E o meu esposo, as portas se abriram para ele, né? Como eu disse, ele começou limpando o chão num supermercado, depois ele passou a ser o líder dessa equipe. Hoje ele está como manutenção do supermercado, né? E longe do Senhor. Não é mais aquele obreiro que era no nosso estado. Não é mais aquela pessoa que gostava de ir para as campanhas, que gostava de orar, que gostava de buscar o Senhor, não faltava um culto. Hoje ele não é mais assim. E eu lembro que quando eu chorava nos pés do Senhor, eu dizia: Deus, por que, Senhor, que o Senhor abre porta para todo mundo, menos para mim? Foi eu que quis vir para cá, Senhor. As portas é abertas para o meu esposo, as portas é abertas para minha irmã, as portas é abertas para minha filha. Senhor, e por que que eu, Deus, que trouxe eles para cá? Por que que eu, Senhor, que decidi, tomei frente e vim para esse estado, eu não consigo nada? O Espírito Santo falou comigo naquele dia e falou: filha, hoje você é a coluna da sua casa. Eu mesmo não abro as portas para você, porque se eu abrir, tu se tornará igual a eles. Olha para o teu esposo, vê se ele está na minha presença. Olha para tua filha, vê se ela ainda está na minha presença. Olha para tua irmã, vê se ela ainda está na minha presença. Se eu tivesse abrido as portas para você, você estaria da mesma forma. Você não estaria aí chorando agora na minha presença, aleluia. E ali eu fui entendendo o agir de Deus. Eu lembro que eu olhava pela janela do apartamento e eu via essas casas lindas que tem aqui. E eu falei: Deus, eu vim para cá, Senhor, para prosperar. Senhor, eu vim para cá para me ter uma casa dessa, para me ter um carro desse, Senhor, que sempre foi minha vontade, me tornar uma empresária. E o Senhor falou comigo assim: filha, eu sou Deus, o dono do ouro e da prata. Eu posso te dar tudo isso aí que você vê. Mas quem me garante que você vai continuar na minha presença? Quem me garante se depois que eu te der tudo isso, você vai continuar servindo a mim? Você vai continuar temente a mim? Você vai continuar da maneira que você está aí na minha presença, falando comigo? Eu posso te dar tudo isso aí, mas quem me garante que você vai continuar diante de mim? Olha para essa casa, olha para o quintal dela e veja quem é que eles adoram. Aleluia. Olha para a casa deles, olha para o carro deles e depois tu olha para o pátio deles. Vê quem é que eles adoram. Queridos, eu olhei para a casa, olhei para o carro. E quando eu olhei para o pátio, que é o quintal, né? Que na minha terra a gente chama de quintal, aqui eles chamam de pátio. Estava lá uma casinha de pedras e um santo dentro. E um monte de flor ao redor. E o Senhor falou: veja quem é que eles adoram. Aleluia. Você está vendo com quem que eles adoram? Você não tem emprego. Você não tem uma casa dessa. Aleluia. Você não tem um carro desse. Mas a maior riqueza que eles podiam ter, você tem, que é a minha presença. É estar diante de mim do jeito que tu está chorando. Aleluia. E o Senhor falou para mim assim: eu não te dou, porque eu sei que tu vai me distanciar de mim. Aleluia. Você não vai lembrar de mim mais quando você estiver assim como eles não lembram, eles adoram imagens. Aleluia. Mas a maior riqueza que eles podiam ter, eles não têm. E você que não tem nada, você que não tem emprego, você que não tem uma casa hoje, você que não tem um carro desse, você tem a maior riqueza, que é a minha presença. Aleluia. E ali o Senhor falou para mim: a partir de hoje eu tiro do teu coração todo o desejo de ter uma mansão. A partir de hoje eu tiro do teu coração todo o desejo de ter um carro desse. A partir de hoje eu tiro do teu coração o arrependimento de ter vendido a tua casa, porque aquilo que tu fez não é mais, não vai voltar atrás. Mas eu, o teu Senhor, vou tirar do teu coração o desejo de ter riqueza, o desejo de ter casa, porque isso não será mais prioridade na tua vida. Eu vou te dar, porque eu sou Deus que honra, mas não será mais prioridade na sua vida.
Queridos, naquele momento eu senti como se alguém tirasse com a mão o desejo de ter uma empresa, o desejo de ter uma casa, o desejo de ter um carro bom, um carro bonito na garagem. Ali tirou. E hoje, querido, eu te digo, a minha prioridade é o Senhor. Não me importa casa, não me importa carro, não me importa emprego, não me importa dinheiro. A única coisa que me importa é a presença do meu Deus. Eu aprendi a amar o meu Deus de uma maneira que meu coração queima, ele arde por ele. Aleluia. O meu esposo muitas das vezes não entende. Ele fala que eu tô entrando em depressão porque eu choro muito, eu sinto muito a presença do Senhor. Ele às vezes fala, eu acho que tu tá com depressão, mas tu tá entrando em depressão. Eu digo pra ele, varão, quem tem depressão não sente a presença de Deus. Quem tem depressão não fala de Deus da maneira que eu falo, aleluia. Quando eu falo pra você que eu não quero mais saber de casa, que eu não quero mais saber de dinheiro, que eu não quero saber mais de carro bom, queridos, quando eu falo pra você, eu falo sempre pro meu esposo, quando eu falo pra você, varão, que eu não quero mais isso, não é que eu não vou ter, porque o meu Deus fala que vai me dar, mas é por vontade dele e não pela minha mais, porque isso pra mim não é mais prioridade pra mim é a presença dele, é estar fazendo a obra dele, aleluia. E as pessoas dizem que eu sou louca, porque ninguém vive sem trabalho, ninguém vive sem dinheiro, ninguém vive sem salário. Eu sei que ninguém vive, mas eu não vou viver sem a presença do meu Deus, porque com a presença dele ele vai me suprir, ele sabe do que eu preciso. A única coisa que eu peço a Deus é um carro para me poder fazer a obra dele, para me poder sair por aí, que eu sou adoradora, para me poder pegar o microfone e sair adorando ele, sair. Um dia que eu tiver um convite para ir numa igreja, eu poder ir sem precisar estar pegando ônibus ou indo a pé, aleluia. Mas isso era a vontade do Senhor, porque isso não é mais prioridade para mim, aleluia. Glória a Deus, não é mais prioridade para mim isso aí. E esse é até onde o Senhor falou para mim sobre o olho grande nas coisas, sobre querer ter, né? Aleluia. E o Senhor tratou comigo outras coisas aqui, querido, outras coisas. Eu botava a minha mãe acima dele, eu botava a minha irmã acima dele, eu botava a minha filha primogênita acima dele, eu botava o meu esposo acima dele. O Senhor foi tirando um, tirando o outro, ele foi tirando. Hoje a minha irmã não fala comigo. Eu não vejo eu vejo como o próprio Deus distanciou, porque ali o Senhor me ensinou que irmã não está acima dele. Eu não me via sem essa irmã, querida, eu não me via. O Senhor permitiu a minha mãe me rejeitar. Minha mãe tem uns 7 meses que me rejeitou, disse que eu não faço mais parte da família dela. Para mim o mundo acabou naquele momento, porque como você sabe, eu nunca tive pai. E naquele momento eu estava sendo rejeitada pela minha mãe, também foi o diabo olhou para mim e disse assim, agora sim é um checkmate na tua vida. Eu passei 3 dias em cima da cama, querido, sem querer comer, sem querer dormir, só chorando, até banho eu não tomava. Mas o Senhor me levantou e falou para mim, filha, eu tirei de perto porque eu quero mostrar para você que não é prioridade na tua vida, prioridade sou eu. Aleluia. Quando a minha filha saiu de dentro de casa, o meu mundo também desabou. Mas o Senhor disse, aquela que disse que nunca te abandonaria, hoje sai da tua casa. E tu se vê sem ela, mas eu, o teu Deus, o teu Pai, aquele que sempre esteve contigo, porque eu sou o teu único Pai. Eu sou o teu único Pai. Eu nunca vou te deixar só. Eu estou te ensinando, tá doendo, mas eu sei que tu vai crescer diante de mim. E toda dor, queridos, que eu passava aqui nesse lugar, todo choro que eu passava aqui, eu sentia minha raiz crescer, aleluia. Eu senti, eu continuo sentindo a minha raiz crescer diante de Deus. Eu não louvava da maneira que eu louvo hoje, eu não falava de Deus da maneira que eu falo hoje. Hoje eu sei o que eu quero pra mim, hoje eu sei que o meu Deus é a minha prioridade. Hoje eu sei que eu consigo viver sem minha mãe, eu consigo viver sem minha irmã, eu consigo viver sem
sem minha filha, sem meu esposo, mas eu sei que sem meu Deus eu não consigo viver. Aleluia. Um louvor que falou muito comigo quando a minha mãe me rejeitou, porque todos os louvores que eu louvo, eles primeiro me evangelizam para depois eu louvar e evangelizar alguém. Aleluia. Esse louvor fala assim, ó: se não fosse Deus, não sei o que teria acontecido. Confesso, eu já teria desistido. É até difícil de imaginar. Se não fosse Deus, jamais eu chegaria até aqui. Aleluia. Eu não teria forças para seguir. Dias ruins eu tive que enfrentar. Doeu demais quando eu ouvi: essa já era, não vai conseguir. Mas no auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas num certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. Sou eu quem te sustenta e te ajudo. Sou eu, o mesmo Deus, eu nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu o tempo certo de fazer. É meu o tempo de te responder. Seja renovada, motivada, seja cheia de autoridade e de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva e traz. Com uma palavra eu vou mudar tua história. E eu faço da guerra reino de paz. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando. E doeu demais. Naquele momento que minha mãe me rejeitou, o inimigo olhou para mim e disse assim: essa já era, ela não vai conseguir. Essa já era, não vai conseguir. Mas no auge da dor eu chorava sozinha, sem nada entender. Mas num certo dia, como outro qualquer, desses que a gente quase perde a fé, ouvi uma voz me dizendo bem forte: estou com você. E sou eu quem te sustenta e te ajudo. Sou eu, o mesmo Deus, eu nunca mudo. Te carrego no colo quando você quer parar. Te tomo pela mão e te ajudo a avançar. É meu o tempo certo de fazer. É meu o tempo de te responder. Seja renovada, motivada, seja cheia de autoridade e de poder. É a minha mão que abre e fecha. É a minha mão que leva e traz. E com a palavra eu vou mudar tua história. E eu faço da guerra reino de paz. É a minha mão que vai te guiando. É a minha mão que está te guardando. É a potente mão de Deus que em todo tempo está no comando.
Aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Eu espero que esse pequeno testemunho venha falar com alguém, com a simplicidade das minhas palavras, né? Que ele venha tocar no coração de alguém. Se você passou pelo mesmo processo de dor que eu, saiba que o Senhor nunca te abandonou. Saiba que Ele nunca te deixou só. Se você está passando por esse processo, queridos, não desista. Uma hora o Senhor vai se revelar para você e Ele vai te mostrar que Ele é contigo, aleluia. Algum momento da tua vida você vai entender que Deus te chamou para vencer. Em algum momento da tua vida você vai entender que Ele nunca deixa um filho sozinho. Ainda que você esteja passando por um deserto doloroso, Ele está do teu lado, querido, te ouvindo, aleluia, te observando, aleluia. Não permita que o inimigo consiga dominar a tua mente, achando que você é um rejeitado, achando que você é uma pessoa que Deus não se importa, achando que você não é importante para Deus. O diabo, ele não vai ter esse poder, porque o Espírito Santo de Deus vai bradar no teu coração e vai dizer para você que você é especial, que se você está passando por isso é Deus te moldando, é Deus te tratando e te fazendo entender que sem Ele você não vive, que Ele tem que ser prioridade na sua vida, aleluia. Esse é a primeira parte do meu testemunho, porque eu creio que o Senhor, Ele vai me levar de volta para minha terra. E lá Ele vai fazer acontecer aquilo que Ele tem me prometido. Aleluia. Porque já são 5 anos que eu estou aqui e eu sinto no meu coração que eu devo voltar para minha terra, que eu devo retornar, porque eu saí de lá sem a permissão de Deus. Aleluia. O Senhor tem colocado no meu coração que eu tenho que retornar e lá Ele vai me honrar. Aleluia. Lembra da parte que eu te falei que o Senhor falou comigo na pia? O que tu fazes aqui? Volta pro teu mar alto, porque no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E eu tenho ficado aqui até hoje, querido, porque meu esposo resiste em retornar. Como eu falei, ele se iludiu pelo lugar, ele se iludiu pelo emprego, pelo salário. E eu, como uma boa esposa, estou do lado dele. Mas eu creio que o Senhor vai me levar de volta e lá eu vou fazer a obra dele. Porque o Senhor me mostra recebendo convites, indo em igrejas, falando o que eu passei aqui, falando para as pessoas a minha experiência que eu vivi aqui diante de Deus, aleluia. E eu creio que o Senhor, Ele vai te abençoar com esse testemunho. Muitas das vezes a gente pensa em não falar porque algumas coisas é vergonhoso pra gente, mas tudo tem que ser pra honra e glória do Senhor. Não pense você que o que você passou é vergonhoso pra você, não. Vai servir de bênção, canal de bênção para a vida de alguém, aleluia. Então, que Deus abençoe vocês, né? E que vocês venham aqui no canal Semeando Vida, ver outros testemunhos, porque todos os dias eu abro esse canal e cada testemunho fala comigo, aleluia. E eu amo esse canal mesmo, eu amo porque através desse canal o Senhor me deu muita força para continuar, para perseverar, né? Tem outras coisas que eu não falei aqui do meu testemunho, né? Do que eu passei aqui, mas em outras oportunidades eu vou vir aqui e vou falar para os irmãos, aleluia. Hoje é só isso, né? Eu sei que já demorou, 1h15 já aqui, mas eu acredito que isso vai edificar a vida de alguém, aleluia, em nome de Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.